E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de divisões celulares 1, nós vamos revisar os conceitos de ciclo de vida da célula e depois a divisão mitótica. Vamos lá? Então é o seguinte, toda célula passa por um ciclo de vida. A gente divide esse ciclo de vida em dois períodos. Um deles eu vou chamar de intérfase, que significa entre as fases de divisão, e o outro eu vou chamar de divisão propriamente dita. A intérfase, galera, é caracterizada por um período de intensas atividades celulares. É aqui que a célula vai crescer, é aqui que ela vai sintetizar proteínas, ela vai sintetizar lipídios, é aqui que ela respira para produzir ATP e ter energia para desempenhar suas atividades metabólicas. Ou seja, a intérfase não é uma fase de repouso. A célula está fora da divisão, mas isso não significa que ela está em repouso. Tudo bem? Então, na intérfase, nós dividimos esse período em G1, S e G2. O que significa cada uma dessas divisões do período interfásico? G1 a gente chama de gap 1, é um intervalo. Nesse intervalo que a célula cresce, é nesse intervalo que ela vai trabalhar bastante, ela tem que sintetizar várias substâncias, porque a célula acabou de ser formada. Muito bem, quando a célula vai para a divisão, ela precisa duplicar o seu material genético. É aqui que nós falamos da fase chamada S. S vem de síntese. É nessa fase S que o DNA vai ser duplicado. Então, duplicar significa construir uma cópia dessa molécula de DNA. Galera, a importância de se duplicar o DNA é construir cópias de genes, porque esses genes serão transmitidos para as futuras células filhas. Então, se a célula for para a divisão, ela precisa duplicar o seu material genético. A gente costuma falar assim, ó, antes de dividir, tem que duplicar, certo? E aí sim, a célula entra num período de preparação para a divisão, que nós vamos chamar de G2. Então, começa com G1, vai para a fase S, G2 é uma preparação para a divisão e daí sim ela entra na divisão de células. Tudo bem? Algumas curiosidades. Tem célula que passa mais rapidamente pelo período interfásico e algumas células demoram a vida toda na intérfase, por exemplo, o neurônio, porque o neurônio, depois de especializado, não se divide. Tudo bem? Na divisão de células, o que nós temos aqui? Dois tipos de divisões, a mitose e a meiose, cada uma com a sua finalidade. Mas ambas as divisões passam por prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, galera, significa a fase do início, é o começo da divisão. É aqui que o DNA, na verdade o cromossomo vai se condensar, as fibras do fuso serão formadas, a carioteca e o nucleolo desaparecem no final. Na metáfase, a gente chama essa fase aqui ó, de fase do centro, fase do centro. Então, os cromossomos ficam posicionados no centro celular, ou pareados ou alinhados, vai depender da divisão. Anáfase vem de segregação, fase da segregação. Aqui o material genético vai ser separado. Ou os cromossomos serão separados, caso da meiose, ou as cromátides vão ser separadas no caso da mitose. E aí sim a gente termina a divisão falando da telófase, ou seja, é a fase da terminalização. Então os fusos mitóticos vão desaparecer, o que mais? A carioteca e o nucleolo voltam a aparecer no final do processo e aí termina com a divisão do citoplasma, certo? Bom, então a gente revisa aqui a mitose. Mitose é um processo de divisão de células onde você tem uma célula que vai te dar duas no final. Aqui é muito importante a gente saber, eu fiz um esqueminha para vocês guardarem, que a ploidia vai ser mantida. O que significa ploidia, Fábio? Ploidia significa o número de cromossomos dessa célula, e eu vou chamar essa, quando a célula for diploide, eu vou chamar ela de somática. Ela apresenta duas ploidias. Então, se uma célula diploide começar esse processo de divisão, as células filhas terão a mesma ploidia da célula mãe. Então, o número de cromossomos, galera, é mantido. Tudo bem? Isso é muito importante na mitose, isso não acontece na meiose, tá certo? E uma outra coisa importante, para que vai servir a mitose? A mitose vai servir para o indivíduo crescer, regenerar os seus tecidos, ou então uma semente que vai partir para o processo de germinação. Ocorre através de divisões mitóticas, ou o desenvolvimento embrionário também ocorre através de divisões mitóticas.
E ainda, num último caso, reprodução para quando a gente estiver falando de organismos unicelulares. Uma bactéria, por exemplo, um protozoário. Tá certo? Valeu, galera. Até a próxima.